Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais de Especialização. Nós estamos trabalhando literalmente vários conteúdos relacionados aos tópicos do seu material e nesta aula vamos dar continuidade às aulas anteriores. Essa é a fragmentação, então, a parte 5 do item 1.1 do seu material, onde estamos falando sobre o centro cirúrgico. Quando a gente aborda literalmente o centro cirúrgico, nesta aula nós vamos trabalhar também uma parte específica que é a rotina de recepção do paciente no centro cirúrgico. Então existe sim uma rotina literalmente de recepção do paciente cirúrgico. Ele não vai ser recepcionado de qualquer forma, vai ter que ter uma preparação importante antes da sala de operação, uma preparação importante também de logística e comunicação com as equipes cirúrgicas, por exemplo, com a central de materiais, com também almoxarifado, se for necessário, para garantir que a sala esteja preparada para receber o paciente, ok? E nesse sentido, então, dentro da sala de operação, nós já vimos em aulas anteriores a distribuição, por exemplo, alguns exemplos de visualização em relação a essa distribuição, e aqui nós temos um exemplo bem simples para você entender de maneira prática a distribuição da equipe dentro da sala de operação. Então nós temos a mesa cirúrgica, literalmente ao centro da sala de operações. Eu vou ter sempre um médico cirurgião e um médico auxiliar, cirurgião auxiliar, ok? Os dois vão estar realizando a cirurgia, tudo bem? Todas as cirurgias, por padrão, devemos ter aí dois médicos para realizar a cirurgia. Então, o médico cirurgião e o médico cirurgião auxiliar, ok? Nesse sentido, eles sempre vão estar em lados opostos, para poder facilitar a comunicação visual e também, obviamente, a manipulação ali do paciente, tá bom? No sítio cirúrgico, onde, obviamente, vai ter sendo feita a cirurgia. Nós temos aqui, literalmente, de um lado, pode ser de um lado do auxiliar ou do lado do cirurgião, propriamente dito, o instrumentador, tá bem? O instrumentador ele vai organizar literalmente a sua mesa de instrumentação ali próximo dele, onde ele pode fazer algumas movimentações, por exemplo, mas ele vai ter uma mesa disponível com todos os instrumentais, materiais, insumos que forem utilizados naquela cirurgia, ok? Próximo aqui e circulando, nós temos o circulante, que ele vai estar literalmente circulando essa sala de operação, por isso que ela tem que estar bem disposta e também literalmente com espaços aqui para ele poder circular e não encostar em nenhuma das partes dos campos estéreis, tá? Porque ele não vai estar paramentado com o avental estéreo, diferente desses três que são os cirurgiões e também o instrumentador, ok? E nós temos aqui, literalmente lá na cabeça do paciente, o médico anestesista que vai fazer a monitorização do processo de anestesia e também dos sinais vitais do paciente, tá bem? Então, literalmente, uma cirurgia para acontecer minimamente precisa disso. Professor, e naquelas cirurgias maiores? Nas cirurgias maiores podem existir mais médicos, mais instrumentadores, justamente para favorecer o processo do andamento mais adequado na cirurgia, mas basicamente a equipe sempre é essa, tá bem? Nesse sentido, então, a organização e disposição, literalmente, desses profissionais vai estar organizada justamente para poder facilitar esse processo. Esse profissional aqui é o circulante, como eu falo, e aí eu quero que você observe que ele não está paramentado. Olha aqui o cirurgião paramentado. Está paramentado com óculos, gorro, máscara, que é obrigatório dentro da sala de operação, a máscara, o gorro também e o privativo pessoal, literalmente profissional. Nesse caso, como ele está realizando a operação, ele está utilizando o avental estéreo. Ele está com luva estéreo também. E o paciente tem ali, obviamente, a cobertura com seus campos operatórios, tá bem? Vai deixar exposta somente a área que vai ser operada. Nesse sentido também, nós temos um instrumentador que ele montou a sua bancada, literalmente um carrinho móvel, onde ele dispôs todos os seus instrumentais, que você vai ver em aulas posteriores sobre isso. E nessa forma também, ele também está paramentado. Ele está de máscara, ele está de luva, ele está paramentado com a roupa de baixo privativa do centro cirúrgico, mas ele também está com avental cirúrgico e com luvas estéreis, ok? Para contribuir nesse processo do cirurgião, tá bem? E nós temos o circulante. O circulante ele está paramentado com a roupa privativa do centro cirúrgico, está de máscara, porque é obrigatório toda vez que entrar dentro da sala de operação tem que estar de máscara já, ok? Máscara cirúrgica. E é óbvio, você não observa aqui a luva nele, tá bem? Por quê? Porque ele é responsável de ajudar, por exemplo, o instrumentador. O instrumentador pode pedir, abre uma seringa para mim. Aí ele vai pegar uma seringa de quanto? Ah, de 10. Abre uma seringa e ele vai abrir a seringa no campo, por exemplo, na mesinha ali do instrumentador. Ou até mesmo oferecer para o próprio instrumentador pegar.
mas é muito seguro que faça a abertura e já coloque literalmente direto, tá? Deixe cair direto em cima da mesa do instrumentador. É muito mais prático isso e mais ágil, porque não exige o pensamento ali, a troca de informação muito grande entre o instrumentador e também o circulante. Entendeu a lógica? E nisso, na prática, vai se dando o ato cirúrgico, de maneira em geral, ok? Então, são atividades desenvolvidas pelo circulante antes, ok? Antes de receber o paciente na sala de operação. Só para você ter uma ideia das responsabilidades. Receber o paciente na sala de cirurgia, cordialmente, apresentando-se, obviamente, e orientando o paciente, se ele estiver orientado e consciente também, a cada passo do procedimento que vai acontecer. Então, conversar com ele, em algum momento ele vai ser anestesiado, então ele vai dormir, por exemplo, por causa da anestesia geral, ou ele vai ficar acordado durante a cirurgia, porque a cirurgia vai ser local, e aí vai acontecer dessas formas, qualquer questão você pode falar comigo, ou seja, essa relação cordial com o paciente é muito importante para manter também uma segurança e dar segurança para o paciente naquele momento bastante importante da vida dele. Conferir a identificação desse paciente, então ele foi recebido literalmente e a gente tem que conferir se ele é ele mesmo, tá bom? É bastante importante isso. Qual é o procedimento que ele vai realizar? Essas conferências ajudam a evitar erro no procedimento médico. Observar as condições gerais do paciente também, como sinais vitais, algum processo de infecção, por exemplo, que possa justificar o cancelamento da cirurgia. Transferir o paciente para a mesa cirúrgica de forma segura. Se precisar de ajuda, a gente pode pedir para o próprio paciente se movimentar quando possível. Se não, eu vou solicitar para outro colega também circulante me ajudar a fazer o transporte, a mobilização desse paciente. Ou, às vezes, até o instrumentador ajuda nesse processo de movimentação do paciente antes dele estar paramentado, ok? Recepcionar, reposicionar literalmente as sondas, drenos, soros com o devido cuidado, justamente para evitar tracionamento, evitar também perder acessos venosos, por exemplo, na mesa cirúrgica, sem tracionar, ok? E verificar também a sua permeabilidade, se está funcionando de maneira adequada. Permanecer junto ao paciente até a chegada da equipe anestésica, do médico anestesista e da equipe também de cirurgia, tá? Então você não vai deixar o paciente sozinho ali, você vai estar na sala, vai estar conversando com ele, e esse processo é dinâmico, você não vai esperar tanto tempo também a equipe. Auxiliar o paciente no posicionamento para a anestesia, dependendo da posição, se for a hack, vamos ter que colocar o paciente de acordo com a posição que o médico prefira para fazer literalmente essa anestesia tipo hack. Conferir a identificação do paciente e o prontuário também, que é bastante importante. Outra questão importante, auxiliar na monitorização e indução anestésica, então no posicionamento desse paciente, posicionar ele de acordo com a cirurgia que ele vai realizar já, se ele vai precisar ficar no decúbito dorsal, se ele vai precisar ficar no decúbito ventral, se ele vai ser posicionado em alguma outra posição, por exemplo, posição lateral, e dessa forma, óbvio, já vai favorecer o preparo literalmente dos campos operatórios para o procedimento cirúrgico posteriormente. Adaptar a placa universal do bisturi elétrico, ok? Auxiliar a paramentação da equipe cirúrgica também, isso é bastante importante. Então, exemplo, você está agora nesse momento, estão o anestesista e estão também, além do paciente, o instrumentador. Quem vai fazer a escovação? O instrumentador. Ele vai lá, vai fazer degermação, escovar, tudo bonitinho. E aí ele vai voltar dentro da sala dessa forma. Quem vai abrir o campo de cirurgia? Literalmente o pacote dos aventais para o procedimento cirúrgico? Provavelmente você. Então a gente vai abrir esses pacotes e aí o instrumentador chega ali já com a degermação, tá de máscara, bonitinho, ele vai pegar uma compressa, vai secar, ok? Ele vai pegar o avental, ele vai se vestir e você vai ajudar ele a amarrar o avental. Depois você vai oferecer para ele já, se já não estiver disponível ainda, um pacote já de luva estéreo, você vai abrir o pacote, ele vai pegar essas luvas estéreis e vai calçar de maneira bem expressiva. Ninguém mais vai encostar nele. Pronto, ele está preparado já para dar seguimento na montagem, por exemplo, e pegar os instrumentais e montar a mesa literalmente de instrumentação dele, tá bem? E assim, em sequência, o médico vai ter a mesma necessidade e você vai ajudar ele a amarrar somente por trás. Você nunca vai pegar literalmente no avental em outras partes, além dos cordões, justamente para você amarrar lá atrás, só. Ok? Na parte posterior, em nenhuma outra parte, a gente vai tocar literalmente nesses aventais. Abrir os pacotes, né, componentes da cirurgia e solicitar também ao residente que conte a quantidade de gases, a quantidade de compressas, literalmente, para antes do início da cirurgia a gente já ter uma ideia de quantidades que tem disponível para a cirurgia. Porque antes de fechar o paciente a gente vai contar de novo e essa conta tem que bater.
para não ficar, obviamente, nenhuma compressa, por exemplo, lá dentro do paciente, para, obviamente, incorrer em um processo infeccioso, por exemplo, posteriormente. Realizar a degermação do campo operatório, conforme a norma da instituição mesmo preconiza. Ligar e posicionar o foco central no campo operatório para poder facilitar. Oferecer material antisséptico, clorexidine, por exemplo, povidine, para a realização da antisepsia que vai ser feita na pele pela equipe cirúrgica naquela região, literalmente, onde vai ser operada, tá bem? Então, oferecer, literalmente, despejar na cuba ali do instrumentador, justamente para fazer esse processo que vai ser feito da antisepsia local. Aproximar da mesa cirúrgica os aparelhos, hamper, aspirações, eu nunca vou encostar em nada, eu vou aproximar somente para poder facilitar o processo das cirurgias. Conectar os fios dos eletrodos, onde você pode pegar como circulante, que não é posicionamento estéreo. Estar atento também às solicitações da equipe cirúrgica, que é bastante importante, de anestesia, e também outra equipe, por exemplo, de parto, neonatologia, pediatria, que esteja lá fazendo algum tipo de cuidado, dependendo do tipo de cirúrgico. E nesse sentido, eu quero que você já entenda que você vai estar ali para servir todos eles, no sentido de ajudar no bom dinamismo, literalmente, da cirurgia. E aqui eu coloco uma regra de ouro aqui, por exemplo, para você a respeito do circulante. O circulante ele tem um papel primordial na execução de qualquer cirurgia, porque é ele que está ali suprindo todas as necessidades, é ele que preparou a cirurgia, é ele que vai literalmente desmontar também a sala de cirurgia. E nesse processo, né, ele é um personagem literalmente importantíssimo no processo cirúrgico, ok? Realizar as anotações de enfermagem nos impressos padronizados pela instituição para justamente favorecer o processo de registro a respeito daquela cirurgia, checar as compressas e pesá-las quando necessário e contar após o uso também. É uma recontagem. Então, às vezes, o que vai acontecer? Está terminando a cirurgia, antes de fechar, terminou o procedimento em si. Mas antes de suturar o paciente, o instrumentador vai ali e conta quantas compressas tem, comparando com quantas compressas tinha no começo da cirurgia. Tinha 10, aí ele conta, 10, ok? Ele vai pedir para outra pessoa contar de novo, que pode ser você. Evandro, vai lá, circulante, conta de novo. 10, certinho. Se ainda o pessoal ficar em dúvida, vão pedir para uma terceira pessoa contar, ok? Para justamente ter a certeza absoluta que está tudo certinho, que nada foi esquecido, tá bom? Por quê? Às vezes, dependendo da cirurgia, principalmente as abdominais, para as questões de procedimentos, literalmente, e hemostasia ali temporária, podem ser colocadas compressas dentro do abdômen para sugar o líquido, o sangue também, que foi extravasado, e depois ela vai ser retirada, tá bem? Então é um fator importante fazer essas contagens. Receber e encaminhar as peças de exames, literalmente laboratoriais, segundo a rotina aí da instituição. Permanecer dentro da sala de cirurgia durante todo o período operatório, ele não vai ficar saindo e entrando da sala de cirurgias, ok? Manter a porta da sala de operação sempre fechada, vedada, literalmente, para evitar a circulação de ares ali, entre o corredor e as salas de operação. Realizar a limpeza operatória sempre que necessário. Lavar as mãos antes e após a realização de todos os procedimentos importantes. Estar atento e comunicar qualquer intercorrência que acontecer, literalmente, ao enfermeiro do plantão. E retirar os campos cirúrgicos e as pinças que estão no paciente também, que a gente também vai utilizar para desmontar ali, literalmente, o sítio cirúrgico. Contar o instrumental junto com o instrumentador e conferir também de acordo com o formulário, né, literalmente da instituição que esteja aderido ali na parte externa, literalmente da sala de operação. Desligar e afastar os aparelhos que foram utilizados naquela cirurgia, retirando a placa universal também do bisturi elétrico. Cobrir o paciente e transferi-lo para a maca, onde ele vai ser transportado para a sala de recuperação pós-anestésica. Providenciar esse encaminhamento o mais rápido possível, lá para a sala de recuperação pós-anestésica, preencher o impresso de uso da sala, de gasto de materiais, de gasto de equipamentos, o que gastou, quantas seringas, quantas soluções, quanto volume, quantas agulhas, quanto de povidine, quanto de... Vai fazer o registro de tudo isso, porque é importante para contabilização, literalmente. Anotar nos livros os procedimentos cirúrgicos que foram realizados, dar baixa no sistema quando tiver um software, literalmente, que aquela cirurgia foi realizada com sucesso, solicitar, literalmente, ao anestesista, por exemplo, o controle de saída de gases, o carrinho de anestesia e materiais também que vão ser repostos posteriormente, tá bem? Então, por isso que é importante que a gente entenda essa rotina e o circulante ele tem um papel primordial nesse papel de realização das cirurgias, tá bem? Então, o circulante, lembrando, ele é um técnico de enfermagem ou até mesmo um auxiliar de enfermagem que geralmente tem uma experiência bacana em centro cirúrgico, mas ele pratica essas rotinas que a gente está dizendo aqui no dia a dia, ok? Bom,
Falamos então a parte 5 dessa fragmentação do item 1.1 do seu material sobre o centro cirúrgico, conceito, localização, limpeza e também falamos especificamente nessa aula sobre as atribuições específicas do circulante, que englobam essa nobre profissão da nossa área da enfermagem, ok? Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.